Lula a gente já conhece, é previsível, não tem risco institucional. Não tem risco. Só o aparelhamento todo do Supremo Tribunal Federal, que vem criando um estado de exceção no Brasil, assim reconhecido por vários países do mundo. Meu grande problema com os tucanos em geral é que eles acham que o PT erra tentando acertar. O PT não erra tentando acertar. Isso é acerto pela ótica petista. Bom, enquanto isso, o Lula é o pai dos banqueiros, né? Dividendos pagos por bancos no governo Lula supera o valor do governo Bolsonaro. Enquanto isso, o endividamento das famílias chega a mais de 80%, ou seja, está todo mundo endividado e os bancos distribuindo dividendo recorde. Vitória de Flávio Bolsonaro pode trazer riscos institucionais, diz o CEO da BR Partners, uma das maiores empresas de gestão. Temos aqui a fala. Eu acho que uma eventual vitória do Flávio Bolsonaro pode trazer problemas institucionais muito grandes, que nós não teríamos com o presidente Lula. O presidente Lula todo mundo já conhece, o presidente Lula já foi presidente aí 3 vezes, já entrou, saiu, tal. Ninguém acha que o presidente Lula vai dar golpe ou vai fazer coisas que podem atentar contra a democracia. Já do lado do Flávio Bolsonaro é um pouco mais incerto, porque ele vai ter o pai dele na prisão, querendo sair, brigando com o Supremo, não sei se o Supremo vai permitir, não vai permitir, talvez ele fale que ele vai querer mandar. Então, aí eu acho que aquilo que pode, digamos assim, ser um pouquinho melhor do lado da economia, pode ser também muito pior do lado institucional. Então, eu acho que é isso que a gente vai ter que observar nessa questão das próximas eleições. Para ser CEO de uma gestora grande dessa, tem que ser um sujeito inteligente, multimilionário, e olha a visão política do cara. Lula a gente já conhece, é previsível, não tem risco institucional. Não tem risco. Só o aparelhamento todo do Supremo Tribunal Federal, que vem criando um estado de exceção no Brasil, assim reconhecido por vários países do mundo, torrando, porque não é só uma questão econômica, esse só entre aspas, vamos falar já disso, destruindo a economia para se reeleger com voto de cabresto, com assistencialismo, com esmolas. Não é só uma questão econômica, é uma questão política, institucional. Ele está preocupado com o Flávio. Talvez o Paulo Guedes assuste o CEO da BR Partners, né? Não o Lula e o Dirceu. Então, eu não vou generalizar, dizer que é toda Faria Lima, não é? Eu fui do mercado financeiro muitos anos, inclusive na gestora que eu trabalhava, do Paulo Guedes, a imensa maioria não era de esquerda, tinha um ou outro petistazinho ali, meio camuflado. Mas olha o nível do troço. Será que é porque tem algumas vantagens para a turma que vive de rentismo nesse modelo nacional desenvolvimentista do Lula? Né? Repito, as famílias ferradas, totalmente endividadas. O varejo, pior resultado para o mês desde 2021, segundo a Cielo. Economia certamente não vai bem. Inflação é a maior para maio em 5 anos. Ultrapassa a meta. Detalhe, esses são os números oficiais do nosso maquiador Márcio Pockmann no IBGE. Todo brasileiro que vai ao mercado sabe que o poder de compra da moeda está despencando. Enquanto isso, não dá para culpar El Niño ou guerra do Irã. A inflação na Argentina caindo, graças às reformas liberais de Javier Milei. Qual é o resultado disso tudo? O governo precisa emitir títulos do Tesouro com retorno, remuneração absurda, coisa de agiotagem. IPCA mais 8, ou seja, depois da inflação, 8% de ganho real. Isso não existe no mundo. Talvez na Rússia, que está em guerra há 4 anos. PT destruiu o Brasil. Uma vez mais. Novamente, é o título da minha coluna da Revista Oeste de hoje, que os meus apoiadores receberam na quarta de manhã. Então, título prefixado de 14% ao ano, IPCA mais 8%,
Isso é o paraíso dos rentistas. Isso é o paraíso dos rentistas. Agora, empresário, empreendedor que quer criar riqueza no setor real, trabalhador em geral, está pagando o pato. O Perini explica bem aqui, resume bem a situação. Infelizmente para o país, o governo Lula está cada vez mais parecido com o governo Dilma e nós já sabemos como essa história termina. O levantamento do economista Marcos Mendes revelou um impacto silencioso da ordem de 215 bilhões de reais em um pacote de bondades apenas neste ano. São 33 medidas com fins eleitorais, mas que contribuem para levar o Brasil cada vez mais próximo de um abismo fiscal. Desse montante, apenas 4% estão dentro do arcabouço fiscal. O restante é maquiado por fora da regra, com linhas de crédito subsidiadas, crédito extraordinário e um uso no mínimo criativo de fundos públicos. É o retorno da contabilidade criativa lá da época do governo Dilma que destruiu a confiança do mercado. E aí, ao invés de cortar gastos, ter que fazer escolhas, né? Deixa de gastar com A para gastar com B, a estratégia do governo tem sido asfixiar o setor produtivo com mais impostos. Só que mesmo assim a conta não fecha, o gasto está muito alto. A nossa dívida pública, que era de 71,7% do PIB lá em dezembro de 2022, já superou a marca dos 80%. E se a gente olha para ela usando a metodologia internacional do FMI, o Brasil deve bater alguma coisa próxima de 100% de dívida PIB já no ano que vem. Nenhuma nação emergente suporta esse nível de endividamento pagando juros reais tão elevados quanto os nossos. Basta você entrar lá no site do Tesouro Direto para ver prefixados pagando alguma coisa próxima de 15%, indexados à inflação pagando IPCA mais 8 alguma coisa, e a Selic nos seus 14%. Como o governo ele se recusa a cortar gasto, o Banco Central é obrigado a manter os juros em patamares muito altos para conter a inflação. E o ciclo de queda Selic, que ele mal começou, vai ter que ser interrompido de forma precoce, provavelmente, para manter os juros num patamar sufocante, para conter novamente a inflação. Nenhum país vai crescer, não de maneira realmente pujante, nem de maneira construtiva, com esse custo de capital. A consequência disso, ela bate diretamente na economia real. A gente está vivendo um recorde histórico de recuperações judiciais, nós temos quase 9 milhões de CNPJs negativados, nós temos empresas quebrando, e as famílias sofrem o mesmo impacto. Mais de 80% dos lares do Brasil estão endividados, e metade da população adulta do país está inadimplente atualmente. A gente já viu esse filme antes, o governo Dilma levou o nosso país para a pior recessão da nossa história republicana, isso sem ter guerra, sem ter pandemia, com inflação de 2 dígitos e uma verdadeira década perdida em decorrência disso. Uma coisa é certa, né? O próximo governo, independentemente de quem ganhar a eleição, vai herdar um cenário de terra arrasada. Bota terra arrasada nisso, né? É rumo ao abismo. É rumo ao abismo. Esse estudo da XP Investimentos, do economista Marcos Mendes, é citado nesse editorial aqui do Estadão, dessa semana. Lula quebra o Brasil para se reeleger. Agora, não há novidade aqui. Meu grande problema com os tucanos, em geral, é que eles acham que o PT erra tentando acertar. O PT não erra tentando acertar. Isso é acerto pela ótica petista. Gerar pobreza, miséria e dependência de esmolas estatais. Esse é o modelo deles. Então, eu fico meio chocado com a ingenuidade de alguns. Não, eles não entenderam, não aprenderam com os erros passados. Quem não aprendeu com os erros passados foi a turma tucana, que acha que o PT é diferente do que é.